No livro de Lucas, capítulo 17, verso 26 até o 30, encontramos uma profecia com detalhes impressionantes que Jesus falou a respeito dos fins dos tempos. Ele fez a seguinte narrativa. Leia comigo. E, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. O que Cristo quis dizer com essas palavras? Como foram os dias que antecederam o dilúvio? E o que dizer dos dias de Ló, então? Fique conosco, pois avaliaremos todas essas coisas e essas questões à luz das Sagradas Escrituras e saberemos o que o Salvador quis nos ensinar realmente. Aproveite e se inscreva em nosso canal, Conhecendo o Criador, e deixe seu like nesse vídeo aqui. E também clique no sininho para que você possa receber as notificações sempre que um vídeo novo for postado. E que assim possamos cada dia mais conhecer o nosso Criador. Nos dias de Noé, uma dupla maldição repousava sobre a terra. A primeira, em consequência da transgressão de Adão no jardim do Éden ao comer do fruto proibido. A segunda maldição é devido ao homicídio cometido por Caim contra seu irmão Abel. Porém, esses fatos não exerceram muitas modificações na face da natureza. Pois, embora existissem indícios evidentes da decadência, a terra ainda era muito rica e bela, assim como havia saído das mãos do Criador. Apesar de todos os tipos de bênçãos presentes na natureza e na vida como um todo, os homens escolheram se afastar de Deus. Então, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Gênesis 6, verso 5 e o verso 11. Foi por esse tempo que Deus escolheu Noé e confiou nele a missão de construir um grande barco, que hoje é mais conhecido como simplesmente a Arca de Noé. A edificação dessa imensa arca foi uma operação lenta e trabalhosa, ao ponto de alguns estudiosos da Bíblia afirmarem que o tempo para sua construção foi de 120 anos. Embora o relato bíblico não possa confirmar esse apontamento. No livro de Hebreus, capítulo 11, no verso 7, nos diz que pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, e para a salvação de sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. O mundo anterior ao dilúvio raciocinava que durante séculos e séculos as leis da natureza tinham estado fixas. As estações periódicas tinham vindo em sua ordem. Até ali, nunca havia caído chuva. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Gênesis 2, 6. Durante os 7 dias, depois que Noé e sua família entraram na arca, não apareceu nos céus nenhum sinal da tempestade vindoura. Foi durante este tempo a fé dos tripulantes da arca provada. Lá fora, porém, a aparente demora confirmava-os.
na crença de que a mensagem de Noé era uma ilusão e de que o dilúvio jamais viria. Contudo, ao 8º dia, nuvens negras se espalharam pelo céu. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Gênesis 7, verso 10. Logo, grandes gotas de chuva começaram a cair. Cada vez mais negros se tornaram os céus, e mais rápido vinha a chuva. Os animais estavam vagueando de um lado para o outro, e seus gritos discordantes pareciam lamentar seu próprio destino e a sorte dos homens também. Então, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Gênesis 7, verso 11. Os rios romperam seus limites e inundaram os vales. Jatos de água irromperam a terra, com força indescritível, arremessando pedras maciças a muitos metros para o ar, e ao caírem sepultavam-se profundamente no solo. É até possível afirmar que as grandes pedras que hoje que nós podemos ver ser observadas por aí, toda parte do mundo, são fraturas expostas, resultantes desse evento destrutivo que foi o dilúvio. Dos mais altos montes, os homens olhavam ao longe um oceano sem praias. As solenes advertências do servo de Deus, Noé, agora não eram mais assunto para ridículo ou escárnio, mas apenas lamentavam. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Jeremias 8:20. As águas vingadoras varreram o último retiro da terra, e todos os que desprezaram as mensagens de Deus pereceram nas negras profundidades. Vejamos agora uma outra história que foi mencionada por Jesus, aqui em Lucas, como servido de sinal de sua volta. Uma cidade extraordinariamente linda, tão grande foi sua beleza que era como o jardim do Senhor. Gênesis 13:10 diz isso. A região da próspera Sodoma foi escolhida por Ló quando se separou da companhia de seu tio Abraão. Sodoma era a mais bela e próspera da região da Campina do Jordão. Sobre Sodoma, disse o profeta Ezequiel: eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade tiveram ela as suas filhas. Mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado, e se ensoberbeceu, e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tirei dali, vendo eu isto. Ezequiel 16:49-50. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis 13:13. Quando Ló mudou-se para Sodoma, a corrupção não havia ainda se tornado geral. E Deus, em sua misericórdia, permitiu que raios de luz resplandecessem por entre as trevas morais daquela má cidade. Abraão também não era um estranho para o povo de Sodoma, pois com apenas 318 homens venceu um exército de 4 reis que haviam saqueado Sodoma e aquelas cidades circunvizinhas que mais tarde foram destruídas por Deus. Ao entardecer do último dia da existência de Sodoma, 2 estrangeiros se aproximaram da porta da cidade. Eram aparentemente viajantes, vindo para pernoitarem apenas. Ninguém poderia discernir naqueles humildes viajantes os poderosos arautos do juízo divino. E mal sonhavam a multidão alegre e descuidada que, em seu tratamento com esses mensageiros celestiais, naquela mesma noite, atingiriam o auge do crime que condenou sua orgulhosa cidade. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Os brilhantes raios da manhã pareciam falar apenas de prosperidade e paz à cidade da planície. Tudo estava como antes.
sem alteração, e nada se percebia de diferente no céu ou na natureza. Porém, súbita e inesperadamente, como se fosse um estrondo de um trovão, provindo de um céu sem nuvens, desencadeou-se a tempestade. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia na terra. Gênesis 19, 24 e 25. O belo vale de Sidim tornou-se uma desolação. Um lugar que nunca mais seria construído ou habitado. Testemunha a todas as gerações da certeza dos juízos de Deus sobre os transgressores de sua lei e da sua vontade. Aliás, falando em juízos de Deus, lembra da profecia mostrada no começo desse vídeo? Cristo falou de algumas condições da humanidade que existiriam no futuro, no caso, logo antes de sua vinda. E essas coisas seriam como aconteceu nos dias de Noé. E como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Pois bem, aqui temos alguns pontos que merecem nossa especial atenção. E eu quero mencionar aqui 4 pontos especiais. A primeira condição é que tanto os antediluvianos quanto os moradores do Vale de Sidim, ambos não estavam desavisados, mas foi uma decisão muito consciente deles de rejeitar os avisos do juízo. Lembremos das palavras do profeta Amós, que diz assim: O Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós 3, verso 7. No caso dos que morreram afogados pelo dilúvio, o profeta Noé tinha advertido a todos eles, e o apóstolo Pedro chama Noé de o pregador da justiça. Isso está em 2 Pedro, capítulo 2, verso 5. E o que dizer dos moradores do Vale de Sidim, Sodoma e Gomorra, que queimaram pelo fogo, sofrendo a pena do fogo eterno? Judas, verso 7. Sim, também foram avisados pelo profeta Abraão e seu sobrinho. E de forma semelhante, hoje, nesse mundo também está sendo avisado de seu futuro destino. Cristo disse, por exemplo: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, verso 14. A segunda condição a ser considerada é que em nenhum dos casos houve uma data marcada para a grande destruição que se aproximava, a não ser pelo fato que apenas Deus sabia, óbvio. E assim, como nos dias de Noé e também como nos dias de Ló, nós hoje não sabemos a hora fatídica do relógio de Deus, pois daquela hora e dia ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Marcos 13, 32. E é bem por isso que o Mestre ainda nos aconselha: vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mateus 24, 42. A terceira condição tem a ver com comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. Esses aspectos da vida daquele povo podem ser entendidos como glutonaria, bebedice, orgias, relações ilícitas, entre outras coisas do tipo. Mas aqui, a atenção de Cristo também é chamada no sentido de que o ciclo da vida estará sem alteração. A vida, sonhos, ambições, futuros, planos e todas as coisas do dia a dia estarão dentro de um padrão já conhecido. E essa hora da vinda do Senhor será uma surpresa para todos.
Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. 1 Tessalonicenses 5:2. Também no livro de Apocalipse, o próprio Jesus faz menção a esse momento fatídico para muitos, quando diz que eis que venho como ladrão. Apocalipse 16:15. Ou seja, Jesus virá de surpresa, sem que ninguém esteja esperando. Assim como nos dias de Noé e Ló, nosso mundo será pego de improviso. O quarto e último ponto a ser notado é que sempre nos juízos de Deus existiram e sempre existirão apenas dois grupos de pessoas catalogadas, se assim podemos dizer, apenas dois. Os que rejeitam a mensagem de salvação e advertência e debocham, zombam, ridicularizam da mesma. E o outro grupo é daqueles que aceitam as boas novas e a proclamam ao mundo. Sobre estes últimos, o apóstolo Paulo diz: Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. 1 Tessalonicenses 5, verso 4. A tempestade consumidora que extinguiu as cidades da planície nos serve de exemplo e de advertência até o nosso tempo, até nos dias de hoje. Nos ensina uma lição terrível e solene de que, ao mesmo tempo em que a misericórdia de Deus é abundante, há um limite, além do qual os homens não podem ir no pecado. Quando é atingido esse limite, os oferecimentos da misericórdia são retirados e inicia-se o ministério do juízo. E isso ocorreu por dois exemplos que nós acabamos de apresentar para você. Antes do dilúvio, Deus enviou Noé para advertir o mundo, a fim de que o povo pudesse ser levado ao arrependimento. E é esta a tônica de todas as mensagens levadas pelos profetas de Deus. A tônica é arrependimento sincero e conversão aos santos caminhos, às antigas veredas. A verdade é a vontade de Deus. Ao aproximar-se o tempo do segundo aparecimento de Cristo, o Senhor envia seus servos com uma advertência por todo o mundo, para que este se prepare para os acontecimentos daquele grande dia. A todos os que abandonaram seus pecados, pelo sincero arrependimento para com Deus e a fé em Cristo, se oferece perdão, graça. Pela palavra de Deus, pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra que se reserva como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. 2 Pedro 3, versos 5 até o 7. Apenas a perdição dos homens ímpios. A raça humana anda em passos largos para fazer cumprir as palavras de Jesus que disse, assim como nos dias de Noé, ou então, assim como nos dias de Ló. E parecem não ter aprendido as lições do passado. Está se aproximando outra tempestade. A terra, pela última vez, será varrida pela justiça certeira de Deus. E o pecado e os pecadores serão aniquilados. E você? Já decidiu em que lado da tempestade estará? Ore comigo. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos porque o Senhor envia os teus mensageiros para avisar o mundo da breve volta de Jesus. Pedimos que nos ajude a estarmos preparados, para que possamos recebê-lo com alegria. Te agradecemos e pedimos isto em nome de Jesus, teu Filho. Amém.